e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meus amados irmãos, no princípio de todas as coisas, como a gente, é uma passagem muito conhecida de nós, é o primeiro versículo da Bíblia, geralmente todas as pessoas, eu acredito que já tenham lido essa parte da Bíblia, entendeu? A primeira página da Bíblia, entendeu? Fala sobre a gloriosa e magnífica criação do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria que nossos amados irmãos, neste momento, fechassem os seus olhos e preste atenção a uma coisa. Feche os seus olhos, amados irmãos, e diga-me, todas as pessoas, feche os seus olhos e diga, o que vocês veem? Absolutamente nada. Podem abrir. O que nós vemos é a escuridão, é as trevas. E no princípio de todas as coisas, a terra era simplesmente sem forma, vazia, e havia trevas no meio de um abismo. Esse era o nosso planeta Terra. E o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador, ele sai do seu alto e sublime trono e o seu Espírito vem bailar sobre a face das águas, sobre a face do abismo, da escuridão e das trevas que havia sobre o nosso planeta. E o nosso Deus começa a profetizar vida sobre esse lugar. Deus diz, e ele começa a fazer vida, começa a colocar as suas mãos, começa através de suas palavras, ele começa a profetizar um local que era de um abismo, de uma escuridão extrema. Deus começa a florescer o nosso planeta. E ele diz, e haja luz, e houve luz sobre a face da terra. E ali, sucessivamente, Deus vai construindo a terra, vai trazendo vida sobre uma treva, sobre a escuridão, sobre um abismo. E depois de toda a construção, depois de 6 dias de construção, de beleza, que Deus faz sobre a face da nossa terra, sobre a terra que nós vemos hoje, tudo foi feito com alta perfeição, com um toque de um Deus altíssimo. Muitos teólogos dizem que Deus fez todas as coisas com tanta perfeição, com tanta extremidade, que eles consideram o nosso Deus como o arquiteto do universo. Deus, ele é sublime, e onde ele põe as suas mãos, ele traz vida e perfeição. Tudo que o Senhor faz é perfeito e maravilhoso. No 6º dia da coroa da sua criação, como nós sabemos, Deus, ele faz o homem, a sua imagem e semelhança, e entrega para nós um lugar maravilhoso, entrega o jardim, o paraíso. No jardim que o homem andava, tudo era perfeito. Lá não era como a gente vê o mundo de hoje. Um mundo que as plantas, a gente vê o reino animal, um animal devorando o outro, e a gente vê a morte circulando sobre a face da nossa terra. Deus entrega uma terra perfeita, uma terra sem mácula, sem mancha nenhuma para o Adão e para a Eva, para o primeiro casal, os pais da humanidade. Deus entrega o jardim perfeito e maravilhoso para os dois. E aí, Deus, todos os dias, o final da tarde, o Senhor, ele vinha e ele falava para Adão, vinha trazer os seus ricos e maravilhosos conselhos para aquele casal. Deus, ele vem cuidar da família, vem falar das obras, das maravilhas e dos conselhos maravilhosos que ele tem para Adão e para Eva, instruindo eles em qual caminho eles deviam andar, como eles deveriam adorar o Senhor, como eles deveriam seguir as suas vidas. E aí o homem, Deus, ele quando criou o homem e deu algo para o homem. E o que Deus deu para o homem foi o seu livre-arbítrio. O homem, ele, desde o princípio e sempre nós temos a liberdade de escolha. Nós podemos escolher em servir ao Senhor e não servir ao Senhor, em agradá-lo ou desagradá-lo. E assim Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus não queria que o homem fosse um robô, que ele fosse manipulado, fosse uma marionete manipulada. Então, quando Deus deu esse poder para que o homem
ele tivesse o seu livre-arbítrio, para que ele escolhesse. Só é possível nós amarmos a Deus se nós tivermos a nossa liberdade. Só há como uma pessoa amar a outra pessoa se você tem a sua liberdade. E o homem, através do seu livre-arbítrio, ele pode entregar o seu coração, o seu amor, a sua devoção ao nosso Deus Todo-Poderoso. E aí, só que o homem, qual foi a escolha do homem, de Adão no Éden? Ele tinha a sua liberdade para obedecer ao Senhor, ou ele poderia desobedecer ao Senhor. Deus deu só apenas uma pequena ordenância para Adão: não comas do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, ele escolheu desobedecer a Cristo, desobedecer a Deus, ao seu Criador, ao Pai maravilhoso que fez de um abismo em trevas, de um local que estava sobre as profundezas da escuridão, entregou para o homem, em sua responsabilidade, um mundo perfeito, um jardim maravilhoso, que ele pudesse desfrutar de tudo o que o Senhor tinha dado em suas mãos. Mas aí o Adão escolheu desobedecer a Deus e comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Neste momento que o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, a sua escolha leva a ele uma consequência gravíssima para toda a sua árvore genealógica, para toda a geração, para toda a humanidade. O Adão, ele teve o prazer de conhecer Deus quando ele era um homem 100%, como se diz, íntegro, perfeito. Porque Deus não faz nada imperfeito. Adão era perfeito. O Adão era perfeito e tinha o seu livre-arbítrio. Ele podia escolher ou não desobedecer a Deus. A partir do momento que ele escolhe desobedecer ao Senhor, ele entra o mal, o pecado, a raiz de todas as maldades em seus corações. E aí a humanidade entra numa decadência total. Quando o homem decide desobedecer a Deus, quando Adão decide desobedecer a Deus, ele provou de algo muito amargo sobre sua vida. Que foi com o tempo, além de ser expulso do jardim, ele provou a morte de um filho. Segundo cientistas, falam que esta é uma dor incomparável. A mãe, o pai, quando ele perde um filho, isso é uma dor que deslacera o seu coração. Eu nunca tive essa experiência, mas irmãos que já tiveram, o pai que já teve a experiência de perder um filho, na situação do Adão, é catastrófico. O homem perdeu seu filho pelo assassinato do seu próprio irmão. Foi terrível para a vida daquele casal. Eles sentiram em sua pele, sentiram em seu coração o que é a desobediência, qual a gravidade das suas escolhas. E essa escolha levou a humanidade inteira a uma decadência moral constantemente. Nós conhecemos as histórias, até chegar Noé, o homem foi caindo, até chegar a um ponto que o Deus Altíssimo, que o Criador, olha para a face da terra e diz: não há como manter mais os homens sobre a terra. Uma desobediência, um caos total. Ninguém queria mais servir ao Senhor. E aí Deus, ele pensa em seu coração e diz: irei destruir a minha criação. Olha a qual ponto os seres humanos chegaram no princípio. Olha que destruição, destruição catastrófica, né? Uma palavra bem complexa para dizer, para a gente imaginar o tamanho da gravidade que era o Deus Criador, Deus que ele coloca a vida sobre a face de um abismo. É um Deus de amor, de paixão, um Deus que ama e zela pela sua criação, em chegar e pensar a tal coisa de querer destruir tudo 100%. Mas existia um homem, e esse era o Noé. O homem da árvore genealógica de Adão, veio de Sete, depois Enoque, o homem que decidiu escolher servir ao Senhor e caminhou com Deus. Dessa árvore genealógica, uma família de descendências que serve a Cristo, que serve a Deus, que procura amar o Senhor. Noé decidiu escolher servir a Deus e lhe obedecer. Por este motivo, o Senhor poupou a sua família. E através desse ato de Noé,
toda a humanidade pode ter sido reconstituída novamente. E nós vemos que a história, ela vai se repetindo, meus amados irmãos. A história vai se repetindo. Hoje eu vou fazer um panorâmica bíblico aqui, para nós vermos. A história vai se repetindo depois de Noé. Depois que a terra, ela é povoada, depois que a terra é povoada, meus amados irmãos, vemos que toda a humanidade volta novamente a escolher a não obedecer a Cristo, a não obedecer a Deus. Infelizmente, a desobediência da humanidade aí surge no coração de Deus. Deus, como tinha criado uma aliança com Noé, de não destruir mais a terra, naquela época com água, ele decide, não, desta vez eu vou fazer um povo para mim. E deste povo eu sairei para fora e irei ganhar os corações da humanidade, ganhar os corações das nações. E Deus chama um homem que era de uma família de idolatria, o pai da fé, Abraão, e faz para ele uma promessa, que dele irá surgir uma grande nação, e essa nação irá povoar a humanidade, e dessa nação ela iria nascer o Salvador das nossas vidas. E Abraão se coloca nesta posição de fé, crê no Deus Altíssimo, crê no Deus Criador, e ele resolve a obedecer ao Senhor. E vemos essa fase de Abraão, por ele ter obedecido a Cristo. Vemos hoje uma grandiosa nação de Israel, que luta, que obedece a Deus, que segue os seus desígnios, e através dessa nação veio o nosso Criador, veio o nosso Senhor Jesus Cristo, e vemos as bênçãos sobre a vida. Apesar que ele teve alguns interfúgios na sua vida, ele caiu em algumas vezes, decidiu não obedecer a Cristo, mas o nosso Deus glorioso, pelo seu amor, pelo seu perdão, permaneceu com a sua promessa sobre a vida dele. E a promessa não caiu por terra, que Deus, quando promete algo, ele cumpre em nossas vidas. E ele cumpriu a promessa na vida do Abraão. E através da vida de Abraão, Deus vai crescendo a descendência do povo que iria obedecer a Deus. E vemos mais na frente, na palavra do Senhor, outra pessoa que resolve a obedecer Cristo, que resolve obedecer os desígnios e os desejos de Deus, é um dos descendentes de Abraão, José. Podemos ver que José, por mais que ele esteja passado por todas as aflições da vida dele, ter passado pela inveja dos irmãos, ter sido jogado no poço, ter sido vendido como escravo, ido para uma terra de idolatria, ele escolheu obedecer a Deus. Temos sim histórias bíblicas, diversas histórias bíblicas que mostram sobre as duas faces, aqueles que escolhem obedecer a Deus e sofrem suas graves consequências em sua vida particular, em sua vida familiar, e vemos histórias de pessoas que resolvem obedecer a Deus e vivem as grandes bênçãos que Deus tem para suas vidas. E José, vemos que ele foi um homem que resolveu obedecer a Deus, resolveu em seu coração em perdoar os seus irmãos. Ele, como governador do Egito, tinha todo o poder, se ele quisesse se vingar dos seus irmãos, ele poderia se vingar. Mas ele, mostrando ali para os seus irmãos o amor de Deus em seu coração, e sendo um homem que resolve obedecer à vontade de Deus, dali, no Egito, se levanta uma nação forte. Mais de 2 milhões de pessoas no Egito se levanta através da vida de José. Ele que permitiu que os seus irmãos pudessem viver naquele lugar, naquela terra. E vemos que Deus prometeu para o povo que de lá eles sairiam e voltaria para a terra que Deus prometeu para Abraão. E a promessa do Senhor estava de pé. E através da promessa de Deus que estava de pé, Deus levantou um homem. E este homem, nós conhecemos muito bem a história dele, de Moisés. Moisés ali, ele
teve aquela chacina total, né? A todas aquelas crianças que foram assassinadas, até chegar a ocasião de ele ser encontrado pela filha de Faraó. Ali, ele foi criado como um príncipe. Foi criado como um membro da realeza, do poder. O Egito, naquela época, é um dos maiores impérios da história antiga. O Egito se tornou um grande império, uma grande nação forte e poderosa. Foi nessas épocas que o Egito eles construiu as grandes esfinges, que nós conhecemos como as pirâmides, esfinges pirâmides, perfeito. As pirâmides. E vemos até hoje a grandiosa arquitetura daquele povo, a sua organização, a sua ciência, a sua tecnologia da sua época altamente avançada, e estava sobre a mão de Moisés. Moisés, ele poderia muito bem escolher fazer parte da poderosa realeza e se tornar um rei do Egito, viver em puro luxo e nos palácios, ou ele poderia escolher libertar o seu povo do Egito. E Moisés fez o quê? Escolheu libertar o seu povo. Escolheu voltar para a casa dos seus pais. Escolheu voltar para suas origens. Negou a idolatria dos egípcios. Olha que escolha grandiosa que Moisés fez em sua vida. Escolher negar-se. Todos os desejos que a maioria dos homens tem em seus corações. Mas os homens em seus corações desejam a riqueza ou o poder. O poder é algo que ele cega os olhos de muitas pessoas. E Moisés, ele negou-se essa aí. E preferiu servir a Deus. E vemos, através da vida de Moisés, os grandes feitos que Deus fez naquela terra. 10 pragas foram lançadas sobre aquela terra através da vida de Moisés. Claro que Deus poderia levantar-se outra pessoa se ele não quisesse, mas ele escolheu servir a Deus e através da vida dele, os séculos e os séculos conta a história que Deus fez pela vida de Moisés. Então veja, ou nós escolhemos viver as grandes maravilhas que Deus tem para nossas vidas, ou podemos escolher as dores e o sofrimento das angústias que Satanás pode colocar em nossas vidas. Eva escolheu, o Adão, o primeiro homem escolheu o conhecimento do bem e do mal, tomar aquela fruta e comer, sendo que eles tinham o privilégio, os primeiros homens o privilégio de já receber a presença do Deus Altíssimo, receber Deus todos os dias, pela tarde, os santos e gloriosos conselhos do Senhor. Pela tarde, a presença de Deus, ele vinha até ali e visitava eles, ou eles, e aí o Moisés, ele escolheu servir a Cristo, servir a Deus em sua obra. Então, meus amados irmãos, as nossas escolhas faz toda a diferença em nossas vidas. A vida, ela é de escolhas. As vidas de escolhas. Ou tudo que nós temos que fazer em nossa vida, temos que escolher. O jovem, se ele for casar, ele tem que a fase do casamento, da escolha do casamento. Para você trabalhar, você tem escolha do seu trabalho. Então, todas as decisões de nossas vidas, todas as escolhas de nossas vidas, elas têm que ser. Nós temos que buscar Deus em oração, temos que buscar a inspiração do Espírito Santo para escolhermos as coisas, tudo o que nós iremos fazer em nossas vidas. A Bíblia, ela tem foram mais de 1.500 anos que levou para ser escrita a palavra do Senhor. E ela está relatada muitas histórias de diversos tipos de escolhas que os homens fizeram para as suas vidas. E cada escolha que a gente faz, ela tem uma consequência. Vemos a questão da escolha de Davi. Davi, ele era um homem que foi chamado... Um minuto. Ele foi chamado segundo o coração de Deus. E ele viveu as bênçãos e as promessas de Deus para a vida dele. Só que
pequeno trecho da sua vida, ele escolheu o desejo da carne. E isso levou Davi a um flagelo gigantesco sobre a sua família. Então vemos, amados irmãos, que a maioria das escolhas que nós fazemos, todas as escolhas que nós fazemos, literalmente, ela irá ser refletida sobre a vida da nossa família. E essa escolha, esse prazer, esse pequeno momento de prazer que o Davi escolheu para a sua vida, levou uma total flagelo sobre a vida de sua família. A espada reinou sobre a vida da família de Davi. Casos de assassinato, o irmão matou o seu próprio irmão por causa do estupro que o irmão fez contra a irmã. Teve a questão de usurpação do poder, que um dos seus filhos tentou tomar o seu reino. Então você vê, através da escolha mal de Davi, olha as consequências graves que foram trazidas para a vida dele. Então, aí, ao passar do tempo, e nós vemos a história do rei Salomão. O rei Salomão, ele também foi um homem que ele fez uma escolha na sua vida que foi complicada. Ele, pela sua ganância, eu fazendo teologia com o pastor, e aí a gente entrou num pequeno debate lá sobre essa questão de Salomão. Por que Salomão arrumou tantas mulheres? Foram 700 esposas e 300 concubinas. A gente vendo o relato histórico daquela época, o que acontece? Quando um rei ele queria fazer aliança com outro reino, com outro país, o que eles faziam para manter uma aliança? Para fixar uma aliança comercial? Eles se casavam com as filhas do outro rei, de outro império. E aí eles se tornavam genros e sogros, né? Automaticamente, através desse contrato de casamento, você tinha total liberdade econômica sobre aquela nação. Eu acredito que o pecado de Salomão não era, a ruína de Salomão não foi a questão da imoralidade sexual, como se diz, dos prazeres da carne, do desejo da carne por causa dos seus casamentos. Eu acredito que a queda de Salomão foi a questão da ganância pelo dinheiro. E isso levou Salomão a trazer diversas mulheres de diversos povos, de diversas nações, cada um com as suas culturas, com suas idolatrias. E, além disso, além dessas mulheres entrar dentro do seu reino, ele deixou as mulheres levantar altares de outros deuses dentro de Israel. Uma consequência seríssima. A escolha de Salomão, ele não só trouxe sérias consequências para a sua família, como a sua escolha trouxe consequências seríssimas para a nação inteira. As nossas escolhas, nossas vidas, ela afeta a família, afeta amigos e afeta nações inteiras. E pode afetar todo o planeta. Dependendo do cargo que essa pessoa faça, dependendo do que ela exerça, ela pode destruir uma nação inteira. E Salomão, através dessa escolha, quando chega o fim da sua vida, o reino de Israel, que era um reino poderoso, um reino grandioso, a terra prometida para Abraão, Isaque e Jacó, os pais da fé, ela é simplesmente partida, dividida em 2 reinos. Olha que escolha terrível para a nação. 2 reinos divididos. Reino Norte vive uma vida totalmente de desobediência a Cristo. Totalmente voltada à idolatria, à imoralidade sexual, a diversos tipos de abominações aos olhos de Deus. Chegou a tal certo ponto que o Reino Norte não era nem considerado mais um reino que servia a Deus, um reino que era do Deus Criador.
nem a religião judaica mais, a tal ponto, depois de mais de 200 anos de Reino Norte, antes de ser invadida pelos reinos sírios, era uma nação que não mais pronunciava o reino de Deus, exceto pelos profetas. Deus levantava profetas sobre o Reino Norte, ia lá, profetizava, matava sacerdotes, e mesmo assim o povo obedecia. Agora vamos voltar para Deus um pouquinho, vamos fazer umas adoração, e logo em seguida voltar a fazer o quê? As mesmas práticas de idolatria e de desobediência a Deus. Enquanto o reino sul vivia altos e baixos sobre a sua vida. Uma hora o reino sul estava obedecendo e servindo ao Deus Criador. Outra hora voltava para as práticas de idolatria, influenciada pelo reino sul, pelo reino norte. E essas escolhas que esse povo fez de não querer obedecer ao Deus Altíssimo, o reino norte e o reino sul, fiz uma pesquisa, e o reino norte, ele foi um reino por 208 anos. Está lá no nosso livro de teologia. Os irmãos que quiserem aprender um pouco sobre... Estamos estudando agora as histórias bíblicas. Vamos lá, estão todos convidados. O Reino Norte foi mais de 200 anos de governo, totalmente fora da presença de Deus. Passava só poucos períodos, enquanto os profetas iam lá anunciar, falar para Deus, eles obedeciam por um pouco de tempo, e daqui a pouco voltava a desobediência totalmente de novo. E o reino sul, o reino de Judá, viveu seus altos e baixos por mais de 344 anos, até chegar o dia que a desobediência desses dois reinos levaram à sua ruína total. Foram todos levados para... o reino sul foi invadido e os homens foram mortos, e as suas mulheres foram dadas a soldados de outros países, formando um povo samaritano, um povo mestiço. Um povo que era de descendência de Abraão, da linhagem de Abraão, foi feito um povo mestiço por causa da sua desobediência. E o reino sul, por causa da sua desobediência e não querer obedecer a Deus, foi levada a outro reino, um reino cativo. Foram levados cativos para a Babilônia. Vemos o que acontece com as escolhas das pessoas erradas. Olha a decadência desse povo. Mais de 552 anos de história entre os dois reinos, que tem diversos tipos de relatos de pessoas que não querem servir ao Deus Altíssimo. Só que, voltando um pouco atrás, eu gostaria de voltar na leitura bíblica que o nosso irmão Antônio fez aqui hoje, no início do culto. Ruth, versículo 1, capítulo 16. Coloca na tela aí, por gentileza. Nossos amados irmãos, podem abrir as suas Bíblias. Vamos repetir esse texto bíblico, amém? Ruth 1,16 nos diz: E disse, porém, Ruth: Não me estes, para que te deixes e me afaste de ti. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro santo, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Olha que escolha gloriosa. Voltando um pouco mais de tempos atrás, vemos essa escolha de Ruth. Uma moabita que vivia na terra de pessoas que era idólatra, decide fazer igual Abraão fez. Abandonar a idolatria e servir ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus do amor, ao Deus que tem coisas grandiosas e maravilhosas para nós e para toda a nossa família e todas as pessoas que estão em nossas voltas. Ruth decide servir a Deus a tal ponto que ela diz para a sua sogra:
onde você morreu, eu irei morrer também. Porque eu quero estar ao lado de uma pessoa que sirva ao Deus, que irá falar do amor de Deus, das promessas, das maravilhas, dos conselhos que Deus tem para a minha vida. E através dessa escolha que Ruth fez em sua vida, olha o que Deus faz na vida de Ruth. Deus faz com que da descendência de Ruth nasça o Salvador de toda a humanidade. Através da vida de uma moabita, de uma mulher que sua família era idólatra, nasceu o Salvador, a esperança do mundo, a restituição para o Éden. Veio através da vida de uma pessoa que decide. A sua escolha pode impactar toda a humanidade. Olha que poderoso. A nossa escolha pode impactar toda a humanidade. A escolha de Ruth impactou toda a humanidade. Cristo, a promessa diz, a descendência de Jesus Cristo, Cristo vem da realeza de Davi. O trono que foi erguido em Israel para Davi é o trono de Cristo. E através da vida de Ruth, nasceu o Salvador da humanidade. A nossa escolha não pode ser outra, meus amados irmãos. Não tem como nós escolher outra coisa que não seja Cristo. O nosso irmão, nosso evangelista irmão Julian, a semana passada pregou. Foi Gálatas 5:22, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Irei ler para nossos amados irmãos, relembrar essa passagem. Ela tem tudo a ver com esse tema. Coloca na tela, irmã. Estou demorando para ver aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. Então, através desse versículo, vemos o que uma pessoa fora da presença de Deus, uma pessoa que não escolhe a Cristo, pode vir acarretar para suas vidas. Todas essas ações são ações de destruição da humanidade. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, mostra que se os homens, quando fazem maus escolhas sobre a sua vida, toda a sua vida pode ser destruída. São diversos relatos de história, meus amados irmãos. A história se repete todos os dias, todas as vezes, todos os anos que se passam. Hoje não é diferente de nada do que se passou no passado. Se o Adão e Eva escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e trouxe o luto, a morte espiritual e a morte física para a sua vida, hoje também se torna a mesma coisa. As nossas escolhas podem trazer vida ou as nossas escolhas podem trazer a morte. Se hoje nós escolhemos Cristo, escolhemos a vida. Se hoje nós escolhemos Gálatas 5:22, que são os desejos da carne, e escolhemos a morte para nossas vidas. Então, meus amados irmãos, eu falo para vocês, escolha Cristo. Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Todos os dias vivemos uma luta. Não é fácil. Nós somos falhos, nós somos frágeis e somos sujeitos a pecar. Mas se nós escolhemos Jesus Cristo, escolhemos servi-lo, escolhemos entregar toda a nossa vida em oração ao Senhor, escolhemos entregar os nossos pensamentos em nosso Senhor Jesus Cristo, nós iremos escolher a vida eterna. E o sangue de Cristo irá nos lavar de todo o mal, de todo o pecado. E a salvação virá para mim, para você e para toda a sua família.
Então temos que escolher o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma escolha, não é fácil. É claro que todos os dias é uma luta constante. Todos os dias tem acusações. Ontem, nós aqui na reunião de varões, podemos ouvir aqui diversos relatos. Homens que escolheram largar os vícios. Homens que escolheram não dar brecha para a ira da sua carne. Homens que escolheram renunciar o pecado e servir a Cristo. Então, meus amados irmãos, quando nós escolhemos servir a Deus, quando nós escolhemos a Cristo, os nossos projetos, os nossos desejos nos nossos corações, aquilo que nós queremos, Deus, Ele dá para nós. Quando nós escolhemos a Cristo, as cadeias, as amarras são quebradas. Nós temos que ter um coração voltado ao Senhor, um coração amoroso, um coração perdoador, um coração que busque a Deus em todas as áreas. Não é fácil a gente vencer as adversidades, as lutas, as batalhas do dia a dia, as dificuldades financeiras, que nós passamos por dificuldade. Todas essas lutas do mundo, elas estão sobre nossas vidas. Só que nós, quando voltamos os nossos olhos para o Senhor, Deus, Ele dá a direção para nossas vidas. Deus, Ele dá o socorro na hora que a gente necessita. E se mesmo Deus, Ele não socorrer você naquele momento, eu creio que talvez não seja um momento que Deus tem para você. Que Deus, Ele tem grandes coisas para a nossa vida, Ele quer o melhor para nós. Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que de um lugar que não tinha forma, era vazio, era um abismo, era trevas, fez uma terra maravilhosa, cheia de vida e de frutos, porque Deus não pode dar grandes coisas para nossas vidas também, porque Deus não pode realizar aquele desejo do seu coração. Só temos que esperar o momento certo e escolher Cristo e renunciar o pecado.